1853, nascia em Itanhaém, Benedito Calixto de Jesus, 172 anos atrás, um dos grandes expoentes da pintura brasileira, como Pedro Américo, Oscar Pereira da Silva, entre outros grandes nomes do final do século XIX. Hoje, daqui a pouco, Chico Formenza estará se apresentando aqui, trazendo esse monólogo, contando um pouco da vida e da obra de Benedito Calixto. E, a seguir, teremos um tour no andar superior, justamente, Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém. Muito bem, ele vai falar dessa... Saiu até umas de Barros, porque o resto só foi Itanhaém. Mais fácil. E eu nunca esqueço isso. Itanhaém está ótimo. Gostaria que todos vocês, nesse momento, pudessem fechar os olhos, respirar profundamente e nos imaginarmos lá nos anos de 1920, 1925, 1927. Então, vamos de olhos fechados nesse instante. Recebermos aqui o início da apresentação de Chico Formenza, a vida e a obra de Benedito Calixto. Dona Antônia, minha esposa, os convidados já estão na sala, Dona Antônia. Não sei onde coloquei meus óculos, Dona Antônia. A senhora poderia colocar uma boa música aí na rádio, Dona Antônia, enquanto eu vou tentar encontrar meus óculos, Dona Antônia. Por favor, minha esposa, uma boa música para receber os nossos convidados. Pronto. Obrigado, Dona Antônia. A melhor música produzida neste século XX, o Chorinho, Dona Antônia. Essa é Chiquinha Gonzaga, sou um grande admirador. Muito obrigado, minha esposa. Vou receber os convidados. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. É uma honra recebê-los. Desculpem o mau jeito. Sejam bem-vindos aqui a esta casa, esse casarão maravilhoso, não é? Conhecido de todos nós pela importância cultural na nossa cidade, não é? Esse famoso casarão branco do Boqueirão. Eu tive a honra de estar aqui muitas vezes, desde que inaugurou, em muitos saraus, em noites muito agradáveis, regadas a boa música, arte, cultura, com a elite santista e muitos amigos artistas. Permitam-me fazer a minha higiene chegando na rua. Meus amigos têm marcado muitos encontros culturais comigo, são muito gentis os meus amigos. Eles agora resolveram comemorar todo o meu mês de aniversário. Eu conto com 74 anos, organizam eventos para mim, de Santos a Peruíbe. Acham que vou me cansar com isso, mas não me canso. Apesar da idade avançada, continuo trabalhando bastante e pergunto aos meus amigos que interesse haveria de ter as pessoas na vida de um velho artista, um operário da arte como eu. Mas dizem os meus amigos que talvez a minha história possa servir de inspiração para algumas pessoas. Não? Vou lá. Se é assim, sejam bem-vindos e bem-vindas. Quero agradecer ao nosso querido Fábio Salgado, esse doce de pessoa. Uma salva de palmas para ele, que organizou esse nosso encontro aqui à tarde, nessa tarde tão agradável em que eu comemoro o aniversário. É uma honra recebê-los. Poderia começar as curiosidades da minha vida falando do meu nome, Benedito Calixto de Jesus. Não é um nome sofisticado, mas é um nome santificado. São nomes de santos.
Benedito é o nome do santo de devoção de minha mãe, Dona Gertrudes, devota de São Benedito. Pela manhã, quando fazia um cafezinho, eu colocava o primeiro café para o São Benedito, que ficava ali, já no fogão a lenha, esperando o cafezinho. E meu pai, meus irmãos e eu esperávamos que o santo, esse serviço do café, não sei se vocês conhecem, minha mãe dizia que é uma tradição religiosa. Conhecem essa tradição de colocar o cafezinho para São Benedito? Por isso meu nome é Benedito. Calixto é o nome do santo do dia de hoje, 14 de outubro, o Papa São Calixto. Ele era um escravo romano e depois ele fugiu, foi aprisionado, conheceu os cristãos e se tornou um fervoroso cristão e muito bom orador. Depois se tornou Papa, Papa São Calixto, dia 14 de outubro. E de Jesus. De Jesus é uma história muito curiosa do meu pai. Ele foi até o cartório e trocou o sobrenome dos seus antepassados. Naquele tempo podia. E deu para si o sobrenome de Jesus. Ao longo de toda a vida ele nos disse que fez isso para que as futuras gerações levassem o nome do Filho de Deus. Eu nasci e cresci na pequena e pobre vila de Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém. Eu digo pequena porque quando eu nasci não contava mais de 600, 700 famílias ao longo das praias e lá para dentro, para os lados do morro. E pobre, muito pobre. Era uma vila que não tinha investimento da coroa, não tinha dinheiro, não tinha trabalho, não tinha nenhum porto por onde pudesse chegar o progresso. Tinha um trapiche. A vila estava abandonada no litoral de São Paulo. Enquanto Santos e São Vicente cresciam a olhos vistos, Itanhaém ia ficando para trás. Abandonada, sem recursos, eu nasci e cresci ali no Lago do Cruzeiro, que depois veio se chamar Lago da Matriz. A Matriz de Nossa Senhora Santana. Lá eu fui batizado. Eu cresci dentro de um casarão de paredes muito brancas, paredes muito alvas. Hoje eu sou desenhista e pintor, muitos sabem disso, mas minha mãe disse que comecei a desenhar com 3 anos de idade. Eu riscava as paredes do casarão, 3 anos, paredes muito brancas, muito alvas, bem caiadas, e eu pegava pequenos pedaços de carvão do fogão a lenha onde ela cozinhava e riscava as paredes. Ela não brigava comigo, acho até que ela gostava de alguns desenhos, pois me estimulou a vida toda a desenhar. Não mais nas paredes. Quando já tinha idade para subir o morro do Itaguaçu, eu ia com 5 anos lá para o convento de Nossa Senhora da Conceição, onde os religiosos me davam as primeiras aulas de alfabetização e leitura. Lá também eu desenhava em papéis que eles me davam, e pequenos pedaços de carvão do fogão a lenha onde eles cozinhavam. Passava o dia todo e eles tinham muita paciência comigo, porque eu, menino muito curioso, fazia perguntas que eles achavam graça. Eu queria saber, por exemplo, como é que os jesuítas tinham subido aquela serra imensa e tinham conseguido chegar até o alto lá dos morros e fundar a vila de São Paulo de Piratininga sem serem devorados pelas feras. Os religiosos achavam graça das minhas perguntas e me contavam e recontavam a história do Brasil, do descobrimento, o povoamento, a colonização. Eu devo a esses anos da minha vida o grande amor que tenho até hoje pelo estudo da história. Querem me chamar de historiador, mas eu prefiro dizer que sou um pesquisador independente da história. Escrevi alguns livros e pesquisei por onde passei em cartórios, igrejas e conventos a história do nosso Brasil, especialmente a história que aconteceu no nosso litoral. Faço isso para deixar um legado para as futuras gerações, a fim de que eles conheçam a história como realmente aconteceu e está registrado em documentos. E no futuro não venham aventureiros lançar mão inventando histórias que não aconteceram. Ali na vila de Itanhaém, monótona, pobre, muito silenciosa, minha infância, fui no convento, aprendendo as letras, a ler, a história e a desenhar. Os anos se passaram silenciosos, mas eu me lembro, quando eu tinha 7 anos de idade, naquele tempo era muito difícil que viessem religiosos para rezar os serviços na igreja. Missas e batizados dependia de alguma motivação que não tinha na vila de Itanhaém. E naquela manhã o sino tocava incessantemente, nervoso.
que era algo muito fora do normal. E o sino tocava para chamar todas as pessoas da vila, pois havia chegado um vigário de canoa, estaria por uns dias na vila. Minha mãe colocava botinas apertadas nos meus pés. Meu pai me puxava apressado pelas mãos para não perder o horário da missa. Eu não gostava de botinas apertadas nos meus pés. Eu gostava de estar ali descalço, gritando, correndo atrás das galinhas, fugindo dos cachorros. Mas eu aguentava até o final da missa aquelas botinas apertadas nos meus pés, porque eu entregava para os fiéis alguns desenhos que eu fazia, uns rabiscos de criança, e eu entregava dizendo que eram seus retratos. Eles achavam graça daqueles rabiscos, me davam alguns tostões. E assim, com 7 anos, eu fiquei conhecido como o pequeno artista da igreja de Itanhaém. Os próximos anos foram monótonos e silenciosos na vida de Itanhaém, sem grandes novidades. Mas quando eu contava com 15 anos, um acontecimento mudou a rotina do nosso casarão. Veio morar em nossa casa um núcleo da família de parentes que veio do interior. E foi quando eu conheci a minha prima de segundo grau, Antônia Leopoldina de Araújo. Nutrimos imediatamente um pelo outro uma amizade encantada. A nossa amizade encantada dura até hoje. Estamos casados há 50 anos. Temos 3 filhos. Cizelando, que vive na província de São Paulo, Pedrina e Fantina. Pedrina, inclusive, é uma muito boa artista. Quando preciso pintar quadros muito grandes, é ela quem me auxilia nessa tarefa. Eu e minha prima Antônia passávamos as tardes mornas e quentes de Itanhaém, andando sobre as dunas. Nos sentávamos embaixo de uma árvore, olhando o mar e nos perguntando: será que um dia nós vamos sair da pobre vila de Itanhaém? Eu tinha 15 ou 16 anos e 3 ou 4 anos depois eu já tinha aprendido todos os ofícios do meu pai. Ele era carpinteiro, marceneiro, construtor, mas na vila de Itanhaém não havia quem comprasse os nossos trabalhos, não havia dinheiro e não restava para um jovem como eu outra alternativa senão sair da vila de Itanhaém e procurar uma cidade grande onde eu pudesse trabalhar, pudesse, quem sabe, ganhar algum dinheiro e até ajudar a minha família. Era hora de partir. Eu me despedi de minha prima com muita tristeza, prometendo voltar o mais rápido que pudesse. Me despedi do meu pai e ele preparou uma mula para minha viagem. Não tinha outro jeito de sair de Itanhaém a não ser de barco ou de canoa. Mas a viagem era longa, foram 3 dias caminhando pelas dunas à beira-mar, acompanhado daquela mula, levando poucos pertences e muito mais a esperança e o sonho de dias melhores. Me despedi de minha mãe e ela preparou uma matula para que eu não passasse fome. Se a viagem durasse 3 dias, ela preparou merenda para 15 dias. Exagerada. Dona Gertrudes, todos conhecem, é exagerada. Pelo menos não me faltou o que comer nos próximos dias. Assim saí em viagem, eu e aquela mula, esperei passar o verão, um clima mais ameno e também um período de lua cheia, para poder caminhar à noite e refletir, pensando em o que me encontraria, que destino me reservaria na cidade grande. Eu, um caiçara, um menino sem experiências, numa vila silenciosa e monótona, cheio de esperanças, e tudo que eu sabia era fazer desenhos com pequenos pedaços de cavalo, até finalmente chegar a Santos. Depois de 3 dias, cheguei a Santos, vendi a mula para alugar um quarto e comecei a procurar emprego. A cidade grande, moderna, os carros modernos nas ruas novas, recém-abertas, e os casarões como esse que surgiam em cada esquina, com materiais importados que chegavam da Europa com a facilidade do porto. Deveria haver trabalho para mim, pois havia muito dinheiro em movimento. Dinheiro colocado pelos senhores do café. Os barões do café lá do interior colocavam muito dinheiro, investiam em Santos, na modernização, na cultura e principalmente no progresso do porto, o principal ponto de escoamento da sua maior riqueza, o café. Com certeza deveria haver trabalho para mim, deveria haver dinheiro, a minha vida finalmente iria mudar. Eu, o menino caiçara, cheio de sonhos e esperança, ganhar dinheiro seria bom, poder ajudar a minha família. Mas não foi assim que tudo aconteceu. Durante os 2 primeiros anos eu passei muita necessidade em Santos.
Eu vivi mesmo um período de muita penúria, sem conseguir emprego, quando muitas vezes eu conseguia a pintura de umas tabuletas comerciais, alguns poucos painéis artísticos, sempre ganhando muito mal. Mal dava para pagar o quarto embolorado onde eu vivia e às vezes eu não tinha para comer. Não podia voltar para Itaém e não sabia para onde ir. Nessa época, chegou uma carta do meu irmão João Pedro, que morava em Brotas, lá no interior. Eu tenho essa carta comigo como uma relíquia, pois essa carta mudou para sempre a minha vida. Não é essa. Essa é de Dona Antônia. Meu irmão me escreveu: saudações, meu querido e estimado irmão Belê. Eu e nossos parentes aqui em Brotas ficamos muito apreensivos ao ler as suas palavras na carta que nos escrevestes. Estás passando por grandes dificuldades e penúrias, vivendo sozinho em Santos. Do nosso coração surge o desejo de te enviar um convite. Esperamos que considere com carinho esse nosso convite, afinal, sabemos o quanto você ama viver no litoral junto à praia. Mas diante da situação de grandes dificuldades, convém refletir na possibilidade de passar um tempo aqui no interior com nossa família em Brotas. Vivemos em um núcleo da família com algum desenvolvimento na cidade, com o enriquecimento dos produtores de café. A cidade é rica. Quanto a mim, montei uma oficina de restauro de obras sacras. Quem sabe você poderia ser um assistente aqui no ateliê, com mais espaço e tempo, poderia desenvolver a sua arte. Esperamos que considere com carinho esse nosso convite e aguardo a sua carta confirmando que resolveu morar conosco em Brotas. Com carinho, seu irmão João Pedro. Eu amo o litoral, eu amo as praias, mas diante da situação em que ele estava, não me restava outra alternativa, se não pegar o primeiro trem com destino a São Paulo. Mas eu não tinha dinheiro para embarcar. Consegui pintar uma pequena paisagem numa loja de comércio. O comerciante comprou minha passagem de trem, deu-me algum dinheiro para as baldeações seguintes. E lá fui eu, olhando pela janela, a mudança da paisagem com a Serra do Mar, e olhando lá do alto a paisagem do nosso litoral e o seu contorno quase sensual criado por Deus. Mais amei o nosso litoral. A viagem durou horas até chegar a São Paulo, e me perdoem os paulistas, tem alguém aqui de São Paulo? Quem aqui é paulistano? Tem alguém que conhece a estação de São Paulo? Desculpem, mas eu preciso dizer que chegando a São Paulo, eu me assustei com a grandeza da cidade, a riqueza, a opulência e a correria daquele povo. A estação corre para lá, eu não sei, mas corre os paulistanos. E na estação deixei que corressem os paulistanos, embarquei em outros 3 embarcações pelo interior. Como é maravilhosa nossa malha ferroviária, que liga tantas cidades pelo interior, até com alguma economia. Observava pela janela um desenho diferente do contorno das montanhas, o verde dos cafezais inundando os meus olhos, até chegar a Brotas e morar no casarão da família do meu irmão. Logo comecei a trabalhar no seu ateliê de obras sacras, pintando pequenos quadros, restaurando imagens das igrejas nas fazendas. Comecei a pintar pequenos quadros com imagem dos santos de devoção dos meus novos amigos. Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Lourdes, São Bento, e eu dava de presente para os novos amigos em Brotas. Eles diziam que eu era o jovem artista de Santos. Eles pensavam que eu tivesse nascido em Santos. Mas isso se deve ao fato de eu ter pintado muitas obras em Santos, né? Mas eu sou de Itaém. E ali começou a minha carreira como artista sacra. Eu tenho a grande honra, a alegria, e agradeço a Deus a oportunidade que me deu de ter começado a desenhar com pequenos pedaços de carvão do fogão a lenha. E hoje posso me considerar um artista consagrado, porque Deus me deu a oportunidade de pintar muitas obras sacras, representando a vida dos santos mártires, as passagens da Bíblia em muitas igrejas. Pelo interior, em Bocaina, Atibaia, Campinas, Rio Claro, Ribeirão Preto, no Espírito Santo, em Santos, São Vicente, Itanhaém, por todo esse conjunto de obras religiosas,
Eu tive a honra de receber de Sua Santidade o Papa Pio XIII, há 2 anos atrás, uma comenda especial pelo conjunto das minhas obras sacras, pelo que eu agradeço muito a Deus, pois os fiéis podem estar nas igrejas observando as obras como visitantes de um museu e assim se ligarem a Deus desta forma através da minha arte. Mas nem só de arte sacra vive um artista operário da arte. Pintei muitas paisagens urbanas, viajando pelo interior, ganhando muito dinheiro, frequentando a elite dos senhores das fazendas de café, fui ganhando uma certa, como eu poderia dizer, notoriedade e também algum dinheiro. Eu escrevia muitas cartas para minha prima em Itanhaém e era correspondido prontamente por suas cartas. Aliás, mantivemos uma grande correspondência durante toda a vida. Eu a pedi em casamento por cartas. E ela aceitou. Realizamos um casamento, uma cerimônia em Itanhaém, lá na igreja matriz, que estava lotada de amigos convidados, e do lado de fora, muitos curiosos vieram de toda a vila para ver o casamento. Minha mãe preparou uma cerimônia. Ela preparou, na verdade, um banquete para 3 dias, Dona Gertrudes, exagerada. Eu não podia ficar 3 dias em encomendas me aguardavam em Brotas. Peguei minha esposa, encantada pelo braço, e voltamos pelas malhas ferroviárias do estado de volta a Brotas para começar a nossa vida de casado. Ali em Brotas voltei a trabalhar arduamente, como sempre. E vejam, senhoras e senhores, as ironias da vida e as surpresas. Eu fui convidado pela elite dos senhores do café a voltar aqui para Santos, agora como um artista conhecido, para pintar o Teatro Guarani, lá no Passeio Público. Um grupo grande de artistas foi convidado para pintar o Teatro Guarani que acabara de ser construído. E eu estava entre eles. A diferença é que todos os artistas tinham passado pela Academia Imperial de Belas Artes de Sua Majestade no Rio Grande do Sul, exceto eu, um artista autodidata que aprendeu a desenhar com pedaços de carvão. E lá estava eu entre todos os artistas. Pintei o que me foi atribuído, que era a cortina e a boca de cena do palco, e o trabalho surgiu um grande resultado na elite santista. Ficaram muito admirados quando souberam que eu era autodidata, que eu nunca tinha passado por uma academia de belas artes. Então a elite santista recorreu ao Visconde de Vergueiro, importante senhor cafeicultor que investia muito dinheiro em Santos. E ele então fez por bem me oferecer uma bolsa de estudos com tudo pago, 2 anos, com todos os custos de viagem, de estudos para, não era para o Rio de Janeiro, era para Paris. Lá estava eu, um jovem de 29, 30 anos, caiçara e caipira, vivendo todos esses anos em Brotas, e lá estava eu, sem quase falar francês. Cheguei no final do verão, o que não foi muito bom, porque peguei toda a temporada de frio e não gostei disso. Não me adaptei à neve, nem à alimentação, muito menos ao idioma. Mas estava lá em Paris, a cidade luz, a cidade que é a vanguarda da moda, a cidade que é a vanguarda do teatro, da música, da literatura. E lá estava eu, na Academia de Messier Julien, convivendo com outros artistas, desenhistas, pintores, e não só, artistas do teatro, da música, maestros, arranjadores, atores, atrizes. Era uma efervescência na cidade. E havia uma discussão filosófica sobre os futuros da arte no século XX. Pouco me importava o futuro da arte no século XX. Eu queria aprender cada vez mais na academia, estava ávido pelas aulas. Gostava de estar nos parques e praças públicas pintando e vendendo os meus trabalhos para a elite parisiense. Mas depois de 1 ano e meio, eu inscrevi um quadro no Salão de Belas Artes da Academia, fui premiado com o 2º lugar. Eu pintei um autorretrato, eu pintei a mim mesmo, sentado na minha escrivaninha no apartamento em Paris, cercado das muitas, centenas de cartas que recebia de Dona Antônia no Brasil. Eu não podia continuar em Paris. Fazia 1 ano e meio e eu me sentia melancólico, triste, solitário,
Não me sentia motivado a sair do meu apartamento, a não ser para as aulas e voltar. Estava realmente deprimido e não podia continuar no país. Escrevi para o Visconde de Vergueiro, pedi-lhe autorização para deixar a bolsa e voltar para o país antes de que sentisse ainda mais doente. Ele autorizou, minha esposa compreendeu e eu voltei. Em uma viagem de navio de quase 30 dias sobre o Oceano Atlântico, às vezes havia umas tempestades em alto mar. Outras vezes as tempestades eram dentro de mim. Nos primeiros dias eu não queria sair da minha cabine. A escotilha fechada, eu me sentia abatido e triste, até culpado por ter deixado o curso tão caro que me haviam pago. Mas depois do terceiro ou quarto dia eu saí da cabine, o sol bateu no meu rosto, o vento me lembrou que dia mais, dia menos, eu estaria no Brasil de volta a Santos. E aí a minha alma voltou a se animar. Trouxe comigo no navio 72 obras que depois expus em Santos e São Paulo. Trouxe também uma máquina fotográfica que está exposta aqui, vocês podem apreciar, e com ela trabalho até hoje. Voltando a Santos, encontrei uma cidade ainda mais rica, mais dinâmica, principalmente com a inauguração do Teatro Guarani. Agora, as companhias internacionais que vinham da Europa para se apresentar no Rio de Janeiro e outros teatros do Brasil paravam em Santos porque tinham agenda garantida para a sua estreia nacional no Teatro Guarani. Afinal, os navios precisavam parar aqui para abastecer. E Santos estava na vanguarda da cultura do nosso litoral, muito movimento, muitas encomendas, e eu acabei optando por voltar atrás nas minhas decisões de morar em cidade pequena e fui para São Paulo, onde desenvolvi muitos trabalhos. Bem, me perdoem, são 74 anos de vida, e eu estou apenas uns 30 anos quando voltei de Paris, ainda tem mais da metade de vida para contar para vocês, mas não pretendo atormentá-los com as histórias, cheirando na vitamina de um velho baú de memórias, não é? De um velho pintor. Mas tenho a honra de dizer que pintei muitos quadros em São Paulo, que estão inclusive no Museu do Ipiranga, no Museu de Arte Sacra, obras que muitos de vocês viram nos livros didáticos, não é? Imagens de personalidades da nossa história, como Dom Pedro I, Marechal Deodoro da Fonseca, né? O Padre Guzmão e Martim Afonso de Souza e o Padre Anchieta, pintei 4 ou 5 vezes. Todas essas obras se tornaram selos para as correspondências e também cartões postais. Fazia parte de uma campanha para colocar São Paulo na história do Brasil, revitalizando esses grandes heróis brasileiros, inclusive os bandeirantes. Eu tenho trabalhado muito nos últimos anos e é com muita alegria que eu venho a essa casa para encontrar o acervo aqui tão bem preservado, tão bem organizado, tão bem apresentado, e é com muita honra que eu quero convidá-los, depois desta nossa rápida conversa, que espero não ter sido entediante para os espectadores, né? Nós possamos fazer uma visita também nas salas aqui desse casarão para conhecer muitas das obras que estão aqui preservadas. Eu poderia contar tantas histórias ainda, mas estão todas guardadas na minha memória, e é uma grande alegria saber que os meus quadros guardam as imagens, não apenas do que eu vi, mas muito mais as imagens do que eu amei. Procurei retratar nas marinhas, nas paisagens urbanas, o meu grande amor pelo nosso litoral. Eu vivi fora daqui há alguns anos, mas o meu coração sempre foi caiçara. É uma grande alegria, uma grande honra poder comemorar o meu aniversário. Eu vou pedir licença porque eu tenho que viajar para São Paulo amanhã. Vou visitar meu filho Cizenando em São Paulo. Vou comprar algumas tintas. Benedito Calixto de Jesus viajou para São Paulo, visitou seu filho Cizenando, comprou materiais para a próxima encomenda, mas não resistiu e faleceu de um infarto fulminante. Seu corpo
foi levado para Santos, onde está sepultado em um jazigo perpétuo, ofertado pela administração de Santos. Fica para nós o legado de um dos maiores artistas da virada do século XIX para o século XX. Um homem à frente do seu tempo. Um homem que não se furtou a se entregar às pesquisas históricas, artísticas e da cultura, não só do litoral sul de São Paulo, mas também do Brasil. Fica em todos nós o exemplo de uma vida dedicada a valorizar a arte e a cultura. Todos os aplausos e homenagens são para Benedito Calixto de Jesus.